Então, aí você pega, o Lucas veio, sem o Lucas o São Paulo não joga nada. É porque quando tava perdendo, certo? Sem o Lucas, sem o Calheri, não vai ter gol. Sem o Oscar, não, mentira. Não é verdade. O Luciano tem 98 gols. 98 gols. Se não estiver errado, é o terceiro maior artilheiro do século. Isso, só atrás de Rogério e Fabuloso. Dá uma olhada só. Pra mim, ele é mais ídolo do que o Luciano. O Fabiano. Desculpa, do que o Fabiano. Isso é um pensamento meu e seu também, né? Sim, e não tô discutindo qualidade, Não, obviamente. obviamente nem carreira, não. nem nada. Nada. Porque às vezes as pessoas acham que a gente tá comparando isso. Mas as pessoas pensam aquilo que elas querem. O nosso pensamento é o nosso pensamento. A gente não pode fazer pensamentos ou dar opiniões do que as pessoas vão pensar. Aí você vai fazer média com um monte de gente. E aí você não vai ter autonomia daquilo que você fala, daquilo que você comenta, né? Então, aí você pega o Marcos Antônio. Meu irmão, que volante bom de bola, cara. E eu nem sabia que ele era tão bom de bola assim, né? Aí você pega o Crespo, né? Ajeitou o Luciano, ajeitou o Marcos Antônio, saiu o Oscar no jogo do Corinthians, o Alisson estava na reserva, ele botou o Alisson, o time cresceu, e é outro time com o Alisson. Aí, há 5 rodadas atrás do campeonato, na 12ª, a gente tava falando que o São Paulo tava brigando para não cair. O São Paulo tem Atlético Paranaense na Copa do Brasil, se eu não estiver errado, tem Sport e tem Vitória. Tirando o Atlético Paranaense, que é a Copa do Brasil, que acho que é na quinta-feira, se o São Paulo vencer os 2 jogos, o que não é difícil, o São Paulo, meu irmão, ele vai brigar lá em cima. Vencendo o Sport e vencendo o Vitória. E aí, ele vai somar de 5 jogos, 15 pontos. Que é o que o Palmeiras está fazendo. Que é o que o Palmeiras está fazendo e o que o Flamengo faz também. Quem jogou mais? Atlético ou Flamengo? Pra mim, Atlético. Eu assisti o jogo em casa. Eu fiz o jogo na Rádio Craque Neto. E depois eu fui pra casa e assisti o jogo inteiro do Flamengo e Atlético. Pô, o Atlético era massacrou o Flamengo. Quem ganhou o jogo? Flamengo 1-0. Né? E aí, pra vocês todos que estão ligados aqui na Rádio Bandeirantes, nos donos da bola, primeiro eu queria mandar um beijo carinhoso pro Tocha, meu querido Tocha da Band, pro Marcelo da ESPN, o pai da Estela, né, que é um monstro da ESPN. Queria mandar um beijo carinhoso pro Marco Carbone. Queria mandar um beijo pro Tiaguinho, que sempre escuta a gente da tardezinha. Queria mandar um beijo carinhoso para vocês todos que estão ligados junto com a gente, né? O que isso dá a nossa capacidade aqui na Rádio Bandeirantes. Aí, cara, você pega um Palmeiras, que dos últimos 3 jogos ganhou 9 pontos. Palmeiras faz grandes jogos? Não. E enche os olhos? Não. Mas ganha. E se tem um time que vai brigar nos campeonatos para ganhar, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, é o Palmeiras. Eu acho... E aí, em relação ao treinador, que é um monstro como treinador, e é uma coisa assim tão deprimente, é uma coisa tão idiota por parte dessa pessoa, que eu acho que ele é um cara que ele acha que ele é maior que o Brasil. Mais uma vez ele dá um pontapé, ganhando o jogo de 1-0, num microfone, que não é a primeira, não é a segunda, né? E fica por isso mesmo. Se fosse o Luxemburgo, se fosse o Mano, que fizesse o que ele faz, e uma falta de respeito com a imprensa, uma falta de respeito com o país, que é impressionante. É um europeu que chega lá nos Estados Unidos, abaixa a bola, fica pianinho, pipoca, né? Não dá nenhum tipo de chilique, né? Mas aqui ele chega e dá todo o seu chilique, que a imprensa não sabe nada, que só ele que sabe, pode chutar o microfone. Sabe que horas que chega um cara que trabalha no áudio pra estar num campo de futebol? 8 horas da manhã, meu irmão. Você chutou mais uma vez o microfone sem nada e acha que é o poderoso. É uma pessoa extremamente egocêntrica, uma pessoa extremamente mascarada e que não tem olhos
para nós brasileiros. É o que eu penso desse sujeito. Mas como treinador, nos últimos 20 anos, ninguém é melhor que ele. E ele é o maior treinador da história do Palmeiras. Da história. E digo mais, hein? Uma informação que o Gustavo Soler sempre deu, ele vai renovar o contrato até 2027. Isso eu não tenho dúvida até o tempo que a Leila vai ficar. O outro treinador que entrar, meu irmão, tá morto. Porque ele não vai conseguir fazer o que ele fez. Mas não vai conseguir mesmo. E agora do Corinthians, né? A importância do Memphis Depay, você vê? O Matheus Bidu vai chutar a bola, erra. Vocês lembram do lance ou não? Ele erra o chute porque a perna dele é curta. Aí o Pedro Choca vai dominar, não vai? Erra também. Aí o Memphis Depay vem e... faz o gol, cara. Faz o gol do empate. E que, por sinal, muitas pessoas prometeram as coisas pro Memphis Depay e não cumpriram. Né? E aí, são Yuri Alberto, Memphis e Garro. Eu tava mostrando hoje nos Donos da Bola, não sei se vocês estavam assistindo, que eles perderam só 2 partidas. Pro Racing e o outro time eu me esqueci. Só 2 partidas. Então, o Dorival Júnior tem um time que joga muita bola com eles. Memphis, Yuri Alberto e o Garro. Aí você tem Ranieri, você tem José Martínez, você tem Breno Bidon, você tem Carrilho, né? Você tem Gustavo Henrique, você tem André Ramalho, você tem Hugo, você tem Angileri. Aí o Mateuzinho, isso aí é uma piada jogando bola. Você tem um time forte pra competir com o Palmeiras na quarta-feira, lá na Neoquímica Arena. Estarei lá, viu? Vou fazer o jogo pela Amazon Prime. Galvão Bueno narrando. Eu comentando e o Marcos também. E o Marcos é um cara assim, dos caras mais maravilhosos assim que tem. A gente gravou lá as chamadas todas. O Marcos é um cara humano, gente boa, ídolo do Palmeiras, um dos maiores ídolos, acho que é o segundo maior ídolo do Palmeiras. Primeiro, Ademir da Guia, um cara incrível. E vai ser uma honra fazer o jogo tanto lá como cá. Essa é a grande verdade. Eu faço o jogo na Neoquímica Arena e depois no Allianz Parque, que vai ser na outra quarta-feira, às 9h30 da noite, né? Corinthians e São Paulo. São os teasers meus em relação ao que aconteceu. Agora, o mais importante de tudo, né? É que todos aqueles que usaram o cartão corporativo, que a torcida organizada, que o presidente do Conselho do Corinthians, que o presidente atual Osmar Stabile, que todo o poder jurídico que o Corinthians tem em relação ao Andrés e ao Duílio em relação ao cartão corporativo, eles têm que ser expulsos do clube, né? Pela investigação que vai ser feita. E é assim que tem que ser, né? A verdade, Rádio Bandeirantes, os donos da bola aqui, 7k.bet.br.